O custo de vida está explodindo em todo o mundo. Enquanto isso, os salários parecem ter parado no tempo. Para milhões de famílias, o dia a dia virou uma maratona. Eles trabalham mais, se esforçam mais, mas parece que o dinheiro evapora cada vez mais rápido a cada mês. O que antes era rotina, como guardar um dinheirinho ou comer fora no fim de semana, hoje virou um luxo para poucos. O que realmente está acontecendo? Por que até a classe média e os profissionais com faculdades sentem que estão perdendo o chão? Neste vídeo, vamos mergulhar nos sintomas de uma crise silenciosa que afeta tanto os Estados Unidos quanto a Europa e a América Latina. Vamos falar sobre preços que não param de subir, salários estagnados, as armadilhas do crédito e um sistema econômico que parece estar encurralando milhões de pessoas. O luxo de chegar ao fim do mês. Chegar ao fim do mês sem dívidas se tornou um privilégio, reservado àqueles que conseguem manter uma estabilidade rara. Em muitos países, não estamos mais falando de pessoas em situação de pobreza extrema, mas sim de profissionais com ensino superior, famílias com duas fontes de renda e até mesmo funcionários com salários relativamente altos. O surpreendente é que muitos deles admitem sentir alívio quando conseguem atravessar o mês sem se endividar. Essa é a nova medida de progresso: não fazer novas dívidas. A situação é tão séria que, mesmo quem ganha o suficiente para cobrir as necessidades básicas, acaba recorrendo a cartões de crédito, empréstimos rápidos ou aplicativos que parcelam pagamentos. E o pior é que essa sensação de aperto não se restringe a um país específico. Na Europa, América Latina e Ásia, cada vez mais pesquisas mostram que mais da metade da população vive com o medo de que uma despesa inesperada, como um conserto de carro ou uma conta médica, possa desequilibrar completamente o orçamento. Viver sem margem de manobra virou a norma. Antigamente, falava-se em construir uma poupança para emergências. Hoje, para milhões, a emergência é permanente. E poupar parece um conceito distante, quase impossível. O sonho da estabilidade financeira se resume a sobreviver ao próximo mês sem ter que fazer mais dívidas. A armadilha do custo de vida. O que antes era viável, hoje se transformou numa corrida sem fim e cada vez mais difícil. O custo de vida não está apenas subindo, ele está explodindo em áreas que não podemos evitar: alimentação, energia, moradia, transporte, saúde. Famílias que há alguns anos gastavam 1/3 da renda com aluguel ou hipoteca, hoje destinam metade e em grandes cidades, essa fatia chega a 70%. É de deixar qualquer um de cabelo em pé, tipo tentar comprar um AP na zona sul do Rio. Nos supermercados, por todo o mundo, a cena se repete. Um carrinho cheio que custava R$100 há 5 anos, hoje custa 150, ou até 200. É como ir à padaria e o pãozinho francês estar o dobro do preço. O mesmo acontece com as contas de luz, gás ou água, que sobem mesmo que o consumo seja o mesmo. O problema não é só que os preços aumentam, mas que eles o fazem muito mais rápido que os salários. Se a renda sobe 3% ao ano, mas o aluguel ou os serviços aumentam 20%, a conta simplesmente não fecha. É tipo tentar fazer um gol de bicicleta na final do Campeonato Brasileiro sem nunca ter jogado bola. E por trás de cada número frio, existem histórias reais. Famílias que reduzem as porções de comida, que não ligam o aquecedor no inverno, que vendem o carro para se virar com o transporte público. Estes não são casos isolados, mas uma tendência global. A armadilha do custo de vida aperta cada vez mais, forçando milhões de pessoas a viver com o medo constante de que o próximo aumento desequilibre completamente suas finanças. E, enquanto isso, as promessas políticas de auxílio parecem um band-aid em uma ferida profunda. Inflação oficial versus inflação real. Se a gente for acreditar nos governos, parece que a inflação está sob controle. Os relatórios oficiais falam em aumentos de 2, 3 ou 4% ao ano. Mas todo mundo que vai ao supermercado sente uma realidade diferente. O que antes dava para a semana toda, agora mal cobre 3 ou 4 dias. Dá para dizer que a compra da semana virou meia compra da semana. A diferença entre a inflação oficial e aquela que o povo sente no dia a dia é gritante. Teoricamente, os índices incluem uma cesta de produtos que seriam representativos, mas na prática, essa cesta nunca reflete a experiência de uma família brasileira comum.
É como comparar abacaxi com jabuticaba. Enquanto as estatísticas garantem que a inflação é moderada, pais e mães comparam as notas fiscais e percebem que o supermercado ficou 50% mais caro em 5 anos, que o transporte público dobrou de preço e que morar virou um buraco negro que engole a maior parte da renda. O mais preocupante é que essa diferença entre os números oficiais e a realidade diária mina a confiança nas instituições. Quando alguém ouve que a inflação anual foi de 3%, mas o aluguel subiu 15%, a pessoa se sente enganada, como se estivessem passando a perna nela. Essa disparidade gera frustração, insatisfação e a sensação de que quem decide vive em um mundo paralelo. A inflação real é aquela que esvazia o bolso, não a que aparece no gráfico. E enquanto essa diferença não for reconhecida, milhões de pessoas continuarão sentindo que seus governos estão virando as costas para elas. O dilema dos bancos centrais. Os bancos centrais, responsáveis pela estabilidade de preços e pela proteção dos empregos, encontram-se num labirinto sem saída. Se baixam as taxas de juros para estimular a economia, correm o risco de a inflação disparar ainda mais, como aconteceu em 2021 e 2022, quando os preços atingiram picos históricos. No entanto, se mantém as taxas de juros elevadas, o crédito fica mais caro, as empresas param de investir e as demissões começam. Em ambos os cenários, no final, é a população que paga a conta. Essa situação não se restringe a um único país. Dos Estados à Europa e à América Latina, as decisões dos bancos centrais afetam a vida de milhões de pessoas. Hipotecas, que antes eram administráveis, hoje se tornam um fardo esmagador. Jovens que sonhavam em comprar a casa própria são forçados a viver de aluguel por tempo indeterminado. Pequenas empresas, que dependem de crédito, param de crescer ou fecham as portas. O dilema é claro: a escolha entre uma inflação que corrói o valor do dinheiro ou uma recessão que destrói empregos. E o mais paradoxal é que essas decisões são tomadas em instituições que, muitas vezes, não são realmente públicas, mas sim redes de bancos privados que se disfarçam de órgãos oficiais. Os cidadãos comuns se veem presos em um jogo de xadrez do qual nunca quiseram participar. A pergunta que muitos se fazem é: existe realmente uma saída, ou estamos condenados a perder, não importa o caminho que escolhamos? A realidade do trabalho. O mercado de trabalho atual é como um espelho de ilusões. Governos e a mídia celebram números de desemprego baixos, mas se a gente arranhar a superfície, a realidade é bem menos animadora. Milhares de vagas publicadas em portais de emprego nunca foram reais. Elas servem para simular crescimento, cumprir requisitos legais ou simplesmente para coletar currículos. Jovens e adultos enviam dezenas, às vezes centenas de candidaturas, e mal conseguem uma ou duas entrevistas, que muitas vezes terminam em um silêncio sem resposta. Ao mesmo tempo, grande parte dos que têm emprego está presa em condições precárias, com contratos temporários, trabalho em tempo parcial não desejado ou salários que não cobrem as necessidades básicas. Fala-se em pleno emprego, quando na verdade existe um subemprego massivo. E isso não acontece só em economias em crise. Mesmo em países desenvolvidos, os salários reais estão estagnados há anos. Formados são forçados a aceitar empregos que não correspondem à sua formação, simplesmente porque é a única opção disponível. O resultado é uma frustração coletiva crescente, a sensação de que o trabalho duro já não garante uma vida digna. O trabalho, que antes era sinônimo de segurança e progresso, hoje virou uma maratona, onde a gente luta para sobreviver mês a mês. E o mais preocupante é que, enquanto as estatísticas oficiais pintam um quadro estável, na prática, milhões de pessoas vivem a precariedade como regra, e não como exceção. Jovens afundados na armadilha da dívida. As novas gerações enfrentam um futuro ainda mais sombrio. O acesso facilitado a créditos rápidos e aplicativos de "compre agora, pague depois" criou uma ilusão de poder de compra que, no fim das contas, revela-se uma cilada. Muitos estudantes ou recém-formados usam essas plataformas inicialmente para gastos pontuais, como a compra de móveis ou um notebook. Mas logo, quando o dinheiro para as necessidades básicas aperta, eles recorrem a esses serviços para pagar comida,
transporte ou até contas. O que parecia uma ajuda, vira um abismo de onde é quase impossível sair. Jovens com empregos de meio período acumulam, sem perceber, dívidas de milhares de reais, presos em parcelas mensais que superam sua renda. Para cobrir um empréstimo, eles pegam outro com juros mais altos, entrando num ciclo vicioso. Além disso, essas empresas configuram seus produtos de forma que pegar dinheiro emprestado se torna tão fácil que é quase imperceptível. Com apenas alguns cliques, você já está endividado. E o mais alarmante é que as taxas de inadimplência entre jovens disparam a cada ano, resultando em bilhões de perdas para essas empresas, mas, principalmente, hipotecando o futuro daqueles que ainda não construíram um patrimônio real. Assim, toda uma geração começa sua vida adulta com um fardo financeiro que influenciará suas decisões por décadas. O que deveria ser o início de um tempo de possibilidades, vira um campo minado. A bomba do crédito. O uso de crédito atingiu um nível sem precedentes. O que, em teoria, deveria ser um apoio pontual para emergências ou grandes projetos, hoje virou a forma mais comum de bancar o dia a dia. Cartões de crédito, empréstimos pessoais e microcréditos são usados para comprar comida, pagar o aluguel ou cobrir serviços básicos. A consequência é um desastre. A dívida das famílias no mundo todo bateu recordes, e os juros engolem uma fatia enorme da renda familiar. Em média, milhões de pessoas estão endividadas em mais de $6.000 ou euros, e as taxas de juros variam entre 20% e 30% ao ano. Isso significa que, mesmo pagando as parcelas em dia, a dívida nunca diminui. Pelo contrário, só aumenta. É uma bola de neve que desce a ladeira e ameaça soterrar quem não conseguir pará-la a tempo. O irônico é que, para muitas famílias, contrair dívidas não é uma escolha, mas a única forma de manter um padrão de vida básico. Não se trata de luxo ou capricho, mas de necessidades essenciais. Esse modelo transforma o crédito numa armadilha estrutural. Quem entra, dificilmente consegue sair. E enquanto isso, o sistema financeiro celebra lucros recordes graças aos juros pagos por milhões de cidadãos presos numa espiral de dívidas sem fim. A ilusão salarial. Por décadas, nos disseram que os salários estavam subindo, a economia crescendo, e que, por consequência, as famílias deveriam estar vivendo melhor. Mas quando olhamos para a realidade, ou seja, descontando a inflação e comparando com o custo de vida atual, a história é bem diferente. Os salários estão praticamente estagnados há anos. Em alguns países, os aumentos anuais mal chegam a 2 ou 3%, enquanto moradia, educação e saúde sobem na casa dos 2 dígitos. É como se o aluguel explodisse como fogos de artifício no Réveillon da Paulista. Isso significa que, mesmo que o salário nominal no contra-cheque pareça maior, na prática, você consegue comprar menos. É tipo um prato cheio, mas que no fim das contas não mata a fome. Profissões que antes garantiam estabilidade, como professores, enfermeiros ou engenheiros, hoje não asseguram mais uma vida de classe média. Muitas famílias com 2 salários integrais não conseguem poupar e vivem no limite. É um malabarismo constante, igual artista de circo, só que sem a rede de proteção. A mobilidade social, aquele sonho de ascender através do trabalho duro, foi drasticamente limitada. Jovens sentem que, não importa o quanto estudem ou trabalhem, nunca alcançarão o padrão de vida dos pais. Essa frustração não afeta apenas o bolso, ela mina a confiança no sistema. Quando o trabalho duro não garante mais segurança ou progresso, a gente sente que as regras do jogo estão manipuladas. É como num jogo de futebol, com o juiz puxando para um lado só. E essa é, talvez, a verdade incômoda. O modelo econômico atual é desenhado para que uma minoria concentre os lucros, enquanto a maioria mal consegue se virar. O fantasma da segunda onda inflacionária. A história econômica nos traz avisos claros. Nos anos 70, muitas economias viveram um ciclo inflacionário que, a princípio, parecia sob controlo, apenas para retornar com uma segunda onda ainda mais devastadora. Essa possibilidade agora se desenha novamente no horizonte. Em 2021 e 2022, a inflação atingiu níveis que, em alguns países, chegaram perto dos 10%.
Depois, houve um alívio. Os números caíram, mas agora os preços estão subindo novamente. Especialistas temem que estejamos prestes a repetir o padrão histórico. Um segundo golpe, mais duro, que sufocaria de vez as famílias que já estão no limite. O mais preocupante é que esta nova onda viria em um contexto de endividamento massivo. Milhões de lares já dependem de crédito para sobreviver, então, um novo aumento de preços poderia desencadear uma inadimplência generalizada. E se uma parcela significativa da população não conseguir mais pagar suas dívidas, os efeitos se espalham para bancos, empresas e, finalmente, para os governos. Não é apenas um problema nacional. Vivemos em um mundo globalizado, onde uma crise em uma região se espalha rapidamente para outras. Por isso, mesmo que as autoridades insistam que está tudo sob controle, a possibilidade de uma segunda onda inflacionária mantém milhões de pessoas apreensivas, sentindo que o pior ainda está por vir. Dicas práticas para sobreviver. Diante de um cenário tão incerto, pode parecer que não há o que fazer, mas existem sim medidas pessoais que podem fazer a diferença. O primeiro passo é ter um controle rigoroso das suas despesas. Muitas vezes, o dinheiro escorre por gastos pequenos e aparentemente inofensivos. Aquele cafezinho diário, o almoço rápido, uma assinatura esquecida. Quem nunca, né? Anotar cada despesa ajuda a identificar onde estão os ralos e a retomar um certo nível de controle. O segundo passo é diversificar suas fontes de renda. Contar com um único salário se tornou arriscado demais. Cada vez mais brasileiros estão combinando seus empregos principais com trabalhos freelancers, negócios digitais ou atividades na economia de bicos. Não é fácil, mas essa diversificação pode ser a diferença entre se manter de pé ou afundar. O terceiro passo é quitar as dívidas o mais rápido possível. Cada real gasto com juros é um real que não está sendo investido na construção de um futuro. Priorizar o pagamento de cartões de crédito ou empréstimos com juros altos é fundamental para retomar o fôlego financeiro. Por fim, é bom pensar na preparação emocional. Viver na incerteza é desgastante, e manter a calma é tão importante quanto equilibrar o orçamento. Não podemos controlar a economia global, mas podemos controlar como nos adaptamos a ela. E em tempos de crise, a adaptação é a chave para a sobrevivência. O problema central: um sistema quebrado. Quando quase metade da população mundial precisa se endividar só para manter um padrão de vida básico, não estamos mais falando de problemas individuais, mas sim de uma falha estrutural no sistema econômico. Não se trata de milhões de pessoas que não sabem lidar com dinheiro, como alguns discursos oficiais podem sugerir. É sobre um modelo em que os preços do essencial sobem descontroladamente enquanto os salários estagnam. Nesse contexto, o crédito não é uma ajuda, mas sim um band-aid que só adia o inevitável. O sistema financeiro, longe de resolver o problema, se aproveita dele para obter lucros recordes através de juros abusivos. O paradoxo é cruel. Quanto mais difícil a vida das pessoas, mais bancos e corporações se beneficiam. O resultado é um ciclo vicioso onde a maioria perde e uma minoria concentra a riqueza. Não é apenas uma crise econômica, é também uma crise social e política. A insatisfação se manifesta em protestos, polarização e uma perda de confiança nas instituições. A sensação de que o sistema está quebrado se torna uma convicção cada vez mais difundida. E o que talvez seja mais preocupante: se medidas profundas não forem tomadas, essa crise só vai se agravar. O futuro não depende apenas da economia, mas da capacidade das sociedades de exigir uma verdadeira mudança nas regras do jogo. O mundo está passando por uma crise silenciosa, que se reflete em cada conta de luz que chega, em cada notinha do supermercado e em cada aluguel que não para de subir. Não importa se você mora nos Estados Unidos, na Europa ou aqui na América Latina, a sensação de que o dinheiro nunca é o bastante é universal. Salários estagnados, inflação persistente e a armadilha do crédito nos mostram que este não é um problema individual, mas sim um sistema que está em xeque. A questão não é se teremos dificuldades, mas como vamos encará-las. A chave é nos informarmos, nos prepararmos e entendermos que a resiliência financeira e emocional será o nosso bem mais valioso nos próximos anos. Porque, mesmo que não possamos controlar a economia mundial, podemos controlar como nos adaptamos a ela.